Nós vamos falar hoje uma mãe com propósito e cheia de sabedoria, né? Eu me lembrei de Daniel, que eu fui na casa dele, lá ele estava lá, canta o Joquebede, né? E a Joquebede, vamos cantar a Joquebede. Hoje nós vamos falar sobre, né, essa mãe que se chama Joquebede, né? Nome meio difícil, nome meio estranho, né? Mas uma mãe que deixa alguns exemplos e algo para nós aprendermos nesta noite, quando nós queremos meditar, olhando para a mãe e olhando também para as mães, né? Que estão aqui, as mães que não estão aqui, que vão ouvir essa mensagem em seus lares, né? As mães que já se foram, mas que nós temos boas lembranças dela, né? Abra lá em Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo 2, do verso 1 ao verso de número 10. Assim como você está sentado mesmo, mas com muita reverência, na palavra do Senhor nosso Deus. Êxodo 2, do 1 ao 10. Assim está registrado, amados irmãos, na palavra do Senhor, o nosso Deus. O homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Só uma paradinha aqui, né? Vendo que o filho era bonito, né? Eu quero ver qual mãe, né? E olhou para o filho e falou assim, ó, mas é feio. Todo filho é bonito, né? Mas Moisés descreveu aqui, né, a seu respeito, que ele foi um menino muito bonito quando criança, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, esse é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Também, abra sua Bíblia em Números, livro de Números, capítulo 26, o verso 59. Números 26, 59. 26, 59, assim está registrado. Números 26, 59. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Amrão ele teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 11, o verso de número 23. Hebreus 11, 23. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso de número 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus,
a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amém. Amém? Pai, nós estamos agradecidos, porque a Tua palavra, ela é a mesma de Gênesis a Apocalipse, porque assim o Senhor a fez. E agora, Pai, quando temos lido, pedimos que da mesma maneira, como ela é clara, de Gênesis a Apocalipse, ela seja bem clara aos nossos corações e às nossas mentes, e possamos compreendê-la na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Uma mãe com propósito e cheia de sabedoria. Não é difícil falar sobre as qualidades de uma mãe, porque ser mãe é uma dádiva divina, né? O que já a qualifica e lhe concede várias e várias habilidades, né? Mãe, para mim, é algo que não se explica. Simplesmente, ela é mãe, né? Porque quando o filho vai sair, ela fala assim: vai fazer frio, põe blusa. E o filho fala: vai nada, mãe, vai não. Pois ele volta e fala assim: passei frio, mãe. Eu falei para você. Né? Leva o guarda-chuva. Para quê? Aí volta molhado: eu falei para você que era bom você levar um guarda-chuva, né? Não vai por aquele caminho. Mas você é teimoso, né? Vai. Mas tem aquela parte assim, né? Que é toda gostosa, né? Olha, eu fiz a comida que você gosta. É para você. Que coisa boa, né? Isso é mãe, né? É uma pessoa sempre pronta, né? Sempre alerta, sempre alegre, sempre feliz, né? Ela é como um super-herói, né? Ela sabe tudo, né? Tem resposta para tudo, né? Ela muda, ela transforma situações e coisas, né? E tem uma pontaria, né? Dificilmente ela erra, né? Lembra daqui? Vocês, isso aqui não se lembra, né? Dessa moçada, principalmente, né? Não conhece o chinelo da mãe, né? O chinelo da nossa mãe parecia bumerangue. Ela ia e ele ia e voltava na mão dela, né? E você sabia muito bem, né? Que precisava andar direito, porque senão o chinelinho entrava em atividade, né? Hoje os filhos perderam esse prazer, né? Perderam esse prazer de serem corrigidos, né? Com a vara pela mãe, né? Perderam esse prazer, né? Esse sentimento, né? De observar que a mãe é autoridade, né? E que é importante a mãe exercer essa autoridade, né? Hoje qualquer coisinha tem uns filhos, eu vou chamar o conselho tutelar, eu falo lá no conselho tutelar, né? Mas, amados irmãos, é muito amor, né? É brava, mas é muito amor, né? Não tem colo melhor do que o colo da mãe, né? Não tem abraço melhor do que o abraço da mãe. Não tem companhia melhor do que a companhia da nossa mãe no nosso dia a dia, nos momentos difíceis, né? Porque ela é essa pessoa, né? Aqueles que as mães já foram, né? Ela é essa pessoa, né? E principalmente as mães cristãs, né? Porque nós sabemos que ela ora, né? Por nós, né? Ela crê, ela tem intimidade com Deus, né? Como nós cantamos aqui, né? Não existe nada melhor, né, do que ser amigo de Deus. Joquebede era essa pessoa que era amiga de Deus, né? E como é bom saber que a nossa mãe é chegada de Deus, né? Porque na vida comum usa aquela expressão, né? De dar uma carteirada, né? Na vida espiritual usa essa expressão, né? Minha mãe vai orar um pouco por mim. Eu tenho certeza que ela está orando por mim, né? Tenho certeza que a minha mãe está intercedendo por mim, né? Mãe é aquela mulher sábia, né? Que edifica o lar, que desafia as leis da natureza, né? Enfrenta as leis do Estado, né? Carrega seu filho 9 meses lá na barriga, né? Depois de 2 anos, aí ele começa a andar, né? Vai no carrinho, né? Põe no carrinho aí, está lá na pia lavando louça e o pé está lá no carrinho assim, né? Empurrando, sacudindo para ele parar de chorar, mas está ali, né? Está passando roupa, está ali com o carrinho, né? Está ali a criança sempre por perto, o filho sempre por perto, né? E o resto da vida ela carrega no coração, né? Mãe, não esquece seu filho.
você for numa penitenciária, os pais não vão. As mães passam por constrangimento, mas elas vão visitar os seus filhos, ainda que eles estejam na prisão. Porque mãe é mãe, né? É a nossa principal intercessora. Aquela que está de joelho lá constantemente por nós, né? Eu tenho convicção e tenho certeza que eu só terminei meu seminário porque eu tinha um grupo de pessoas que oravam por mim. Eu acho que eu já disse para os irmãos, né? Mas a minha principal intercessora era realmente a minha mãe. Minha principal intercessora sempre foi e é a minha mãe até hoje, né? Você se lembra de algo da sua mãe que faz você sentir assim, né? Aqueles que já, mãe que já partiu, não faz sentir assim bastante falta, né? Os que estão aqui, né? Você lembra alguma coisa que seja assim, só da sua mãe, né? E você enxerga isso só na sua mãe? A mãe dos outros não tem, só a sua mãe tem essa qualidade, né? Deus fez e entregou para você essa mãe, né? Para você amá-la e cuidar dela, né? Foi ela que lhe gerou, né? Ela que carregou você durante os 9 meses, né? Ela que tem cuidado de você. Tem alguma coisa que você se lembra da sua mãe e que você, se você pudesse hoje, você ia dizer para ela assim: ó, mãe, a senhora é demais, ó. Só a senhora mesmo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, você que tem a sua mãe, e agradecesse a Deus por ela. E você que não tem mais a sua mãe, que sua mãe já partiu, que você agradecesse a Deus pelo ventre que te gerou. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, se em nenhum dia das nossas vidas nós chegamos a agradecer pelas nossas mães, nós queremos, Pai, nesta noite, agradecer pelo ventre que nos gerou, por aquela pessoa que nos cuidou, por aquela Joquebede que batalhou por nós, para que nós pudéssemos ser o que nós somos hoje. Obrigado porque o Senhor sustentou, deu força, deu ânimo e deu fé às nossas mães. E é por isso, Pai, que nós queremos agradecer. E é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, dentre, amados irmãos, muitas histórias que nós conhecemos na Bíblia, né, sobre mães, eu escolhi aqui esta, né, de Joquebede. Então, em primeiro lugar, eu quero conversar com os irmãos o seguinte ponto: pela fé, ela confiou no Senhor e não temeu o decreto do rei. Faraó tinha no seu coração eternizar os filhos de Israel como seus escravos, né? Afinal, eles eram fortes, né? Não ficavam doentes, né? E estavam sempre ali fazendo tudo aquilo que eles precisavam e que ele queria, né? Então, continuavam ali servindo, mas confiando na palavra do Senhor nosso Deus e realizando a obra do Senhor nosso Deus e vivendo como família e se lembrando, né, desde Gênesis, quando o Senhor disse para Adão: crescer e multiplicar e encher a terra. Existia uma coisa que o povo de Israel não tinha medo, era de ter filhos. Hoje muitos casais têm medo de ter filhos, né? Porque dá trabalho, porque é caro, né? Mas eles não tinham esse conhecimento. Para eles, família tinha que ser grande, né? Lá no Salmo de número 127, versículo 3 a 5, olha só o que o salmista diz. Abra lá, Salmo 127, 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos. Primeiro, tinha essa convicção: se você tem filhos, você está com herança do Senhor, que você recebe do Senhor. Fruto do ventre é o seu galardão. Ter filhos é galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Eles acreditavam que, né, filhos eram bênção.
eram flechas atiradas e que acertaria o alvo e que seria bênção. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feliz o homem, feliz a família que é grande, feliz o homem que tem bastante filhos. E Faraó olhava, para esse povo crescendo em número a cada dia, e ficava feliz, achando que ele ia poder explorar esse povo, durante todo o tempo. Mas mal sabia ele que ali dentre aquelas mulheres existia uma que servia também ali no Egito, que se chamava Joquebede, e que ia desafiar as leis e a força de Faraó, de todos os seus soldados e todos os ouvidos dos seus soldados. Joquebede foi uma mulher de fé, de coragem e propósito. Havia a ordem lá no Egito, que foi determinado pelo Faraó, que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Lá em Êxodo 1, 15, 16, 22. Mas mesmo, amados irmãos, correndo o risco de vida, ela recusou entregar o seu filho à morte e o escondeu durante 3 meses. Pensa comigo, esconder uma criança por 3 meses. Quantas patrulhas passaram ali, na frente da sua tenda, na frente da sua casa? Quantas vezes foram buscando, os meninos que haviam escapado por causa das parteiras que acabaram deixando as crianças nascerem? Tanto é que Faraó até mudou, Primeiro para as parteiras matarem, mas elas não conseguiam. Aí falou, então agora quando nascer não mata, mas joga lá no Nilo, porque eles devem ser comidos pelo jacaré, Quantos perigos essa mulher passou, Poderia ter morrido, Mas ela amou o seu filho e, como amiga de Deus, procurou o Senhor, esteve com o Senhor, procurou a orientação do Senhor e cuidou do seu filho. Ela confiou em Deus, sabendo que Deus era a sua segurança. Salmo 37, amados irmãos, o verso de número 5 a 7. Salmo 37, do verso 5 a 7, é um salmo muito conhecido de todos nós, assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espera nele, não se irrite por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mães, perigos estão ao nosso redor durante todo o tempo. As leis deste mundo desfavorecem realmente a família. É contrário à família. Não é fácil também vê-los ir para a escola, vê-los sair para uma faculdade, sabendo o que está esperando eles nas escolas e nas faculdades, os ensinos que estão hoje dentro das escolas e dentro das faculdades. Não é fácil vê-los indo para o trabalho, as influências que estão aí, mas eles devem ser preparados, porque esta é a vida. Joquebede olhou para Moisés, sabia o tempo que estava vivendo e o tempo que ele ia viver, mas ela, como uma mulher de fé, cuidou para que o seu filho permanecesse vivo. Nós precisamos, amados irmãos, fazer como Joquebede nesse tempo, as mães, desafiar realmente as leis que estão aí, olhar e ver o que é que os nossos filhos estão aprendendo e combater o que está chegando nas escolas e que não faz parte e que não condiz com a palavra, com a doutrina cristã. Precisamos orar pelos nossos filhos e combater para que eles não se tornem eternos escravos deste mundo. Através dessa mulher de fé, de propósito, amados irmãos, Deus cumpriu uma promessa de libertação. Não somente na vida de Moisés, mas na vida de todo o povo. Creia, através da sua fé, do seu propósito de coração de ensinar, de cuidar do seu filho, para que ele ande nos caminhos do Senhor, Deus realizará também grande obra
na sua vida e na vida também de seu filho, de sua filha. Porque nós não fomos chamados para servir ao Senhor e viver e ter uma família como o mundo tem. Nós somos chamados pelo Senhor para ter uma família diferenciada, que faz a diferença, que faz a vontade do Senhor nosso Deus, que proclama a libertação e a salvação, que vive para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus e que anda na contramão do mundo, sim. Em segundo lugar, pela fé e propósito, ela planejou em seu coração o livramento do seu filho. Certamente, né? Nessas conversas aí com Deus, Deus foi dando direção para essa mãe. Uma mãe inteligente e firme no propósito, naquilo que ela tinha de salvar o seu filho. Lá em Neemias capítulo 6, Neemias diz: eu não posso descer porque eu estou fazendo aqui uma grande obra. São muitas as coisas que querem nos desviar a atenção. São muitas as coisas que querem tirar a nossa atenção, muitas vezes dos nossos filhos, das mães com os filhos, no cuidado, na educação. Mas você que é mãe, você não pode se descuidar em momento algum. Não pode reclamar em momento algum que as coisas estão difíceis e que não estão fáceis para você, porque Deus te capacitou para ser mãe, então Ele vai te capacitar para dar conta de todo esse recado. Não reclame, não lamente. De como Neemias educar essa criança, cuidar desse meu filho, cuidar dessa minha filha, é a grande obra que Deus deu para eu realizar sobre a face da terra, e eu não vou parar nunca, até que seja concluída, até que eu veja a bênção sobre os meus filhos, sobre a minha família. Joquebede sabia que ela não podia deixar se ouvir por ninguém, e nem comentar com ninguém, porque ela não queria que houvesse interferência naquilo que ela estava fazendo, que era para salvar o seu filho e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Ela agiu com sabedoria, ela planejou tudo, né? Provérbios 13:16, né? O homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo, né, espalha a sua tolice. Joquebede agiu com sabedoria, com conhecimento. Lá em Lucas 14, do verso 28 a 30, Jesus fala que para segui-lo é necessário que cada um tome a sua cruz e siga-o. Mas aí ele conta, né, a respeito de quem vai construir uma torre, tem que fazer os cálculos para saber se ele consegue terminar de construir ou não. É necessário que se tenha um projeto. É necessário que se faça os cálculos. Não podemos viver aleatoriamente, de qualquer jeito, né? Na expressão muito antiga que muitos aqui não vão conhecer, né? Deitar como um cavalo e levantar como um burro, né? Uma expressão muito antiga, se referindo na forma do homem viver sem nenhum temor a Deus, sem nenhum conhecimento de Deus, não ter um tempo para Deus, não conversar com Deus, não ter intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Tudo na nossa vida, amados irmãos, precisa ser pela fé, mas tem que ser planejado, tem que ser pensado. Não é eu vou fazer e se Deus quiser. Você tem que planejar. Você tem que pensar. E pedir a direção de Deus, para que o Senhor esteja orientando a sua mente e o seu coração. Joquebede planejou tudo, e pela fé ela contou com a ajuda do Senhor em todo tempo. Quando não era mais possível esconder o menino, então, o que eu vou fazer? Qual foi o plano dela? Vou colocar dentro de um cesto, vou levar, porque a única pessoa que pode
tenha misericórdia, a única pessoa que pode receber o meu filho dentro da sua casa e ele não vai perecer é a filha de Faraó. Você já imaginou? Você ter que mandar o seu filho para dentro da casa do seu inimigo? Tem que mandar o seu filho para dentro da casa daquele que já mandou matar o seu filho? Você pode imaginar que projeto, que plano foi esse? Mas para Deus, tudo é possível. Deus é Deus. As circunstâncias não roubaram a esperança dela, né, de ver o seu filho escapar da morte, né? E ela não ficou parada ali sem iniciativa, né? Nem agiu com a maioria. Ela foi criativa. Salvou seu filho. Colocou num cesto, né? Levou lá onde a filha de Faraó costumava tomar o seu banho. Chamou a sua filhinha querida e amada. Olha, nossa situação é essa, né? Quantas vezes falta isso na vida nossa, no dia a dia, né? Da mãe, do pai, chegar e chamar: filho, vem cá, nós precisamos conversar. A nossa situação, é assim, 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 assim. Não conversa, não se esclarece, e às vezes ficam brigando, porque não se esclarece as coisas. Às vezes o filho quer alguma coisa, a mãe fala: não, agora não dá. Diga para ele como é que estão as contas. Diga para ele qual é o sacrifício que você está fazendo para sobreviver até agora. Seja verdadeiro, não esconda nada não. Seja transparente. Joquebede chamou Miriam e falou assim: filha, é o seguinte, está acontecendo isso. Até agora nós seguramos as pontas. Daqui para frente nós dependemos de Deus e que a filha de Faraó, né? Inclusive, eu vou me colocar aqui à disposição como candidata para ser mãe de leite para ele. Só que você precisa ir lá. Você imaginou se Miriam fosse uma menina rebelde? Eu tenho vergonha de ir lá, a filha de Faraó, as meninas do Faraó, tudo muito bem vestido, tudo assim, tudo assado. Eu vou chegar lá conversar com elas. Eu não vou não. Eu não quero, não estou com vontade, hoje não tem tempo para isso não, né? Já imaginou se fosse com você, um dos adolescentes aí, né? Tivesse pedido isso para você? Como é que você responde para sua mãe diante das coisas que precisa ser resolvidas na família, diante daquilo que você tem que fazer na família? Você é sempre pronto? Faz como a Miriam, né? Não, mãe, vamos lá, eu estou nessa com a senhora. Não, agora não, quero saber nada disso não. Já vem a senhora com essas coisas para o meu lado? De novo? Tem que fazer isso de novo? É comigo mesmo? A senhora tem certeza? Arruma outro filho ou outra filha para a senhora pedir isso, né? Porque eu não estou afim não, né? Acontece isso com vocês lá na sua casa, né? Acontece na sua casa? Acontece lá, né? Mas Joquebede abriu o coração para Miriam e falou assim: você tem que estar junto, filha. Nós somos uma família. Nós precisamos agora salvar o seu irmão. Porque hoje não é diferente, mães. Não é diferente, nós somos família do mesmo jeito. Deus lhe dotou com sabedoria, né? Deus lhe capacitou para ser mãe, né? Use essa sabedoria para você edificar o seu lar, para você conversar com o seu filho, com a sua filha. Deus sempre faz parte. Deus sempre está presente na nossa caminhada, nos nossos projetos. Mas a parte que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Não basta você saber o que tem que fazer. A sua parte é você que tem que fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas a sua parte é a sua parte. Você tem que conversar com o seu filho, orientar o seu filho, falar dos perigos da vida para ele, falar dos cuidados que ele tem que tomar e exigir esses cuidados dele, que ele tenha assim esses cuidados. Porque não adianta nada você falar e deixar ele viver do jeito que ele quer viver. Tem que exigir. Tem que falar, né, e dizer realmente a realidade. Tem que cuidar das amizades, tem que cuidar realmente das amizades. Hoje não tem jeito não.
Trate de cuidar das amizades dos seus filhos. Os lugares por onde ele vai, né? Com quem vai, tem que ser assim questionado, tem que ser assim conversado, porque é muito sério hoje. Pode ser até o lugar onde a princesa vai se banhar. Ele vai lá onde a princesa vai se banhar, né? Mas você tem que botar alguém para ficar de olho lá, né? Pode deixar assim, não. Está dentro do planejamento da família? Está dentro do planejamento da família? Então é sim. Está fora do planejamento da família? É não. Por quê? Porque não dá, porque nosso planejamento é esse. Nosso projeto de vida é esse. E nós vamos seguir por esse caminho. Mas precisa ser claro. Temos que entender que o diabo quer roubar realmente o seu filho. O diabo tem um projeto de roubar o seu filho, de roubar a sua filha. Se você não tiver um projeto para cuidar dele, o diabo vai levar. Se você, mãe, não tiver um projeto para cuidar do seu filho, da sua filha, o diabo tem um projeto para levar ele. E aí não adianta você ficar surpreso. Oh, aconteceu. Presta atenção. Foi assim que Joquebede agiu, né? Faraó queria matar todos os meninos. Mas Joquebede falou assim, ó: na minha casa não, filho. Aqui não. E ela salvou o seu filho. Planejou, salvou o seu filho. Em terceiro lugar, pela fé e conhecimento do Senhor, né? Você pode dar uma boa, excelente base para o seu filho, para que ele possa ficar longe das ofertas deste mundo, né? O menino foi encontrado pela princesa, né? Que, sem saber, por causa de Miriam, oh, eu conheço alguém que pode amamentar esse menino para vocês, né, e tal. Ah, então tá bom, então leva aí. Traz essa pessoa, leva, né? Entregou para Joquebede, né? Escravo não tem salário, né? Escravo não recebe salário, né? Mas Joquebede foi, né, na história, uma criada que recebeu salário para cuidar do próprio filho. Olha como Deus é tremendo, né? Como Deus é maravilhoso. Ela recebeu para cuidar do próprio filho. E eu tenho certeza que você também tem recebido um bom salário para cuidar do seu filho. Deus tem cuidado muito bem de você e abençoado sua vida para que você consiga cuidar de seu filho. Quando Deus tem um propósito, amados irmãos, Ele faz que esse propósito dele se cumpra, né? E que até o inimigo seja usado por Ele. A filha de Faraó, filha do homem que mandou matar os meninos, foi usada por Deus para acolher Moisés. Você pode imaginar o que é isso? Ir morar dentro da casa do inimigo, sabendo que futuramente ele seria o libertador de todo o povo? Uma vez eu conversava com uma mãe falando sobre essa questão da influência e do poder da mulher dentro de casa, né? Tanto da mulher esposa quanto da mulher mãe, né? E essa mulher Joquebede foi tão ativa, né? Cheia de fé, que o seu nome foi parar lá em Hebreus 11, né? Na galeria das pessoas da fé. Olha que benção, né? A mãe tem uma influência muito grande sobre os filhos, né? Pois afinal de contas, ele nasce, é ela que alimenta, né? Ela que alimenta com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, né? Quando a criança nasce, ela precisa de ser amamentada ali na mãe, né? Daquele primeiro leite, porque aquele primeiro leite vai fazer a diferença na vida toda dele. Você pode imaginar o que é isso? Então agradeça pela sua mãe que te amamentou, né? Porque se não fosse, né, você não teria a saúde que você tem. E eu posso agradecer a Deus, né?
porque eu fui muito bem amamentado, né? Fui muito bem amamentado pela minha mãe. Vamos ver a minha irmã, e minha irmã, né, ela é prima, mas se tornou filha da minha mãe. Eu dividi com ela, então eu mamei até os 6 anos de idade. Mas a mãe tem essa oportunidade, né? Tem essa oportunidade de cuidar do filho ali, né? De orar por ele quando está amamentando, de abençoar a vida dele quando está ali amamentando, de contar histórias da palavra do Senhor nosso Deus. Ela tem a oportunidade de 24 horas por dia de abençoar o seu filho. Então a mãe cristã, o filho só não dá certo se ela não andar certo, se ela não cumprir a palavra do Senhor nosso Deus, porque é impossível que uma criança que recebe oração quase que 24 horas por dia de uma mãe, que é amamentado por uma mãe, que é cuidado por uma mãe, que ouve os cânticos da mãe durante a amamentação, não esteja inculcado lá dentro da sua mente e lá no seu coração. Para os homens ficar com inveja, né? Quantos dias a mulher recebe, né, de licença maternidade? 120 dias, né? E o homem? Quantos dias é a licença maternidade do homem? 5 dias, 6 dias, né? Para vocês terem uma ideia, né? De como a mãe tem influência plena sobre a vida de seu filho. E Joquebede sabia disso. Quando ela olhou e viu lá que Moisés era bonito, ela olhou e viu: esse menino tem alguma coisa realmente que é de Deus. E você precisa olhar para o seu filho e dizer: ó, tem algo de Deus nesse menino, nessa menina. Tem um plano de Deus, tem um projeto de Deus na vida desse menino, dessa menina. E eu não vou amamentar tão somente no físico, mas eu vou alimentá-lo espiritualmente através das minhas orações, através dos meus cantos, através do meu louvor, através da leitura da palavra. Quando eu me converti, eu só reclamei uma coisa com Deus, porque Ele foi me chamar aos 18. Falei: Senhor, aos 18, puxa vida, eu queria ter conhecido o Senhor quando eu tinha, né, lá na mais tenra idade, de escola dominical, já crescer conhecendo o Senhor. Perdi 18 anos da minha vida. Mas Deus falou: mas o tempo que eu tinha para você era esse, meu filho. Eu falei: então tá bom, Senhor. Mas como é bom, vocês que estão na igreja hoje, né? Jovens, crianças e adolescentes, valorize isso. Porque é horrível você perder anos da sua vida distante de Deus. É horrível você gastar a sua vida neste mundo. Não serve para nada. E é por isso, amados irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, que a Bíblia diz: ó, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não tem como não ser edificado através da oração, da bênção sobre a vida dos filhos, né? Lá em Deuteronômio 6:7, né? A palavra do Senhor nosso Deus tem que cucar na cabeça, né? Botar lá dentro. Foi assim que Moisés foi preparado, né, para libertar o povo das mãos dos egípcios. Bem, mãe, você é a Joquebede de hoje. Não sei qual é o momento que o seu filho está vivendo. Se ele é uma criança ainda, se ele é um bebê, se ele é um adolescente, se ele é um jovem. Mas eu quero dizer que você é a Joquebede da vida do seu filho hoje. Tenha propósito para com os seus filhos. Para cada um deles, tenha um propósito com eles. Sonhe o futuro de seus filhos. Sonhe o futuro do seu filho. E como ele vai ser bênção na sua vida, e vai ser bênção na sociedade, vai ser bênção na igreja. Olhe para ele como você olhou lá no início: ó, que lindo é esse menino. Tem algo diferente nele, é algo de Deus. E o inimigo não vai roubar. Mães, orem pelos seus filhos. Planeje a vida dos seus filhos. Viva com eles, converse com eles.
Moisés, depois de quase 100 anos que se passaram, lá em Deuteronômio 6,4, ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro. Ele aprendeu isso com a mãe dele. E eu concluo aqui, amados irmãos, dizendo que neste texto, para este momento, para hoje, quando nós estamos vivendo, o faraó que mandou matar aquelas crianças hoje é Satanás, é o diabo. Só que hoje ele não está querendo as crianças até 2 anos, não. Ele quer todos. Ele quer todos. E principalmente, olha para mim, principalmente o seu filho, que é servo de Deus. Porque os outros já está lá na porta, lá na boca da caçapa, já está chegando, já está fácil, ele já está colhendo. Mas certamente que ele tem dado ordem para os seus anjos para ceifar e para buscar os nossos filhos. E para isso nós devemos despertar, para ensinar, para orar, para orientar, para planejar a vida de cada um deles. E tenha certeza, nenhum vai se perder, porque Deus é fiel. Feche teus olhos. Você que é filho, jovem, adolescente, ouça sua mãe, seja companheiro dela, seja amigo dela, aceite as correções, não reclame do lar que você nasceu, quer seja pela situação financeira, quer seja pelo lugar onde você mora, pela sua casa, quer seja pela instrução que a sua mãe tem. Agradeça a Deus pela vida dela. Mães, tenham fé, sonhem, planejem a salvação de seu filho, de sua filha. Se ela já pertence ao Senhor, glórias a Deus. Se não pertence ao Senhor ainda, planeje isso. Ore ao Senhor para que um encontro possa acontecer, para que o seu coração possa ser entregue no altar do Senhor, para que você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mãe, você tem uma influência muito grande. Joquebede criou aquele que libertou o povo do Egito. Você está criando aquele ou aquela que vai libertar muitas pessoas neste mundo também. Mas tenha fé e ore. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida de irmãos e irmãs que estão aqui, cada família que é representada. E permita, ó Deus, que nós possamos a cada dia mais servir melhor ao Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, nós somos Teus servos. Guarda, Deus, cada família, e que, ó Deus, as hostes espirituais do mal, Senhor, as obras do inimigo, Senhor, caem por terra em nome de Jesus, Senhor. E que, ó Deus, o Senhor esteja desde já colocando, Senhor, no coração, principalmente das mães, Senhor, os projetos que o Senhor tem para a vida de cada um de seus filhos. E que certamente, Pai, eles serão filhos abençoados. Eles serão sempre flechas na mão do valente. Eles serão filhos, ó Deus, criados para o louvor da sua glória, Senhor. E
trarão muita alegria para os seus lares, Senhor, e darão muito orgulho aos seus pais, por servirem ao Senhor e por viverem uma vida justa e digna, Pai. Eu oro a Deus pedindo sua bênção sobre as mães e sobre os filhos nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Cuida das nossas famílias e guarda-nos sempre. Amém, 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 amém. Eu vou dar os avisos, depois vou convidar as mães para que venham aqui à frente, para nós estejamos orando pela vida de vocês e fazemos uma foto das mães que vieram agora à noite, porque na escola dominical foi feita, né? Bom, a escola bíblica, né? O dia das mães, com um café da manhã preparado pelo Ministério de Homens. Essa foi a mesa, os homens estão aí, e lá todas as mães. Quantas mães tiveram hoje de manhã? Não? Não? Mas tivemos um bom número de mães pela manhã, que tomaram um café aqui. Foi entregue também lembrança para algumas mães. A mãe que tinha mais neto, quantos netos tinham? Oi? 18, quem foi? Oi? Dona Maria, mãe da Camila, né? 18 netos, olha que bênção. Glórias a Deus por isso, né? Amém. E a mãe que tinha mais filhos, qual foi? A Dona Madalena, né? 6 filhos. Glórias a Deus, né? Então, nós tivemos esse privilégio. A mãe mais nova foi a Giovana, né? Heppecker. A mãe mais velha foi a Dona Neuza, né? Vó da Giovana. Foi uma manhã muito agradável, glórias a Deus por isso. Próximo. Parabéns aos homens, viu? Continue assim. Oi? Quem que agradeceu? Cadê ele? Mas agradeceu e foi embora? Tá bom. Gincana Interclasse, né? Nós estamos aí com a nossa escola dominical. Que você possa estar conosco domingo que vem e estaremos contando com a sua presença. Convide alguém para vir, traga alguém para a escola dominical. É muito bom a escola dominical, estamos aprendendo, né? A cada dia mais. Pode passar? Também nós vamos ter um treinamento para a liderança do John Knox, do Instituto John Knox, que é um trabalho da primeira igreja de Bauru. E nós estamos vendo para que no próximo semestre aí, nós comecemos a trabalhar com o John Knox, a princípio na classe de adultos, né? Então nós vamos ter um grupo indo fazer treinamento, para que depois nós estejamos implementando o John Knox aqui na nossa igreja. Vai trabalhar um pouco mais, além da nossa escola dominical, né, daquilo que a gente trabalhar um pouco mais a respeito de doutrinas bíblicas e outros ensinamentos, né? Vai ser um tempo muito gostoso, vivido também aqui pela nossa igreja. E na oportunidade vamos oferecer outros cursos também, que irmãos possam querer. É isso? Não, primícias. A Vilma inclusive colocou lá no grupo. Se você puder observar lá no grupo, puder ajudar, né, com os alimentos que estão sendo necessários para a cesta básica, e você possa contribuir assim, tá bom? Amém? Vou convidar então todas as mães para que venham aqui à frente, para nós fazermos uma oração no final, e fazemos aqui a foto, e a bênção depois. Todas as mães, por favor. Aqui em cima. Aqui é a frente. Cadê o fotógrafo? Tá aí? Lá na minha cidade,